Vamos passar a palavra para o professor Isao Carneiro Soares. Bom, congresso é um museu, então eu preciso falar de museu. Tem umas 2 horas mais ou menos. Então vamos sintetizar rapidamente em 15 minutos o que é um museu. A gente entendeu o que é um museu. Por exemplo, vocês estão vendo uma mesa aqui. O que é uma mesa? Um objeto inanimado, não tem nada, não tem vida, não tem nada. Agora, se tivesse alguém do lado aqui cantando assim, naquela mesa ele sentava sempre e cantava contente o que fez de manhã, essa mesa já passa a ter um outro significado, né? Aí ela vai fazer parte do museu. Quer dizer, o que o museu vai documentar? O significado da mesa, ela tem uma outra vibração, ela vai mexer com o sentimento de todo mundo, vai unir um monte de gente, mexer um monte de coisa. Quer dizer, essa música foi feita pelo Bandolim para homenagear o pai dele, né? Ele está sentindo falta do pai na mesa. Então, vocês vejam, isso aí é o sentimento dele, acaba se expressando de uma maneira bem mais ampla. Sempre tem alguém que tem alguém na família, ou parente, ou amigo, que se relaciona, que sente, que mexe com o sentimento. Então, eu vou falar de um objeto que vai mexer com todos nós, faz parte de todos nós. Porque esse objeto vai contar a história do Instituto Lava Som. Se algum aluno quiser fazer o trabalho, entrevistar a minha mochila, ela vai contar toda a história do Instituto Lava Som. Ela está aqui. Aqueles que me acompanharam sabem que essa mochila é assim que eu viajei durante esses mais de 30 anos. Essa mochila foi usada antes do Instituto Lava Som. Em 1980, quando eu e a Maria Lúcia fomos para a França, foi a primeira vez que eu viajei com ela. E aí já começa a história, então. Porque quando eu vim para Ribeirão Preto, o Rosete já citou esse início, a única referência, eu morava em São Paulo, tinha me formado, a única referência que se tinha de Ribeirão Preto de homeopatia era o quê? O professor Maurício Rocha e Silva. O inimigo número 1 da homeopatia agora em Ribeirão Preto. E todos os alunos que ele forma são contrários à homeopatia. Fala que a homeopatia é placebo, etc, etc. Era isso a referência que tinha. E o pessoal falava isso para mim: você vai para Ribeirão Preto, você vai morrer de fome. E lá quem manda é o Maurício Rocha e Silva. Bom, já fiquei de sobreaviso. Aí o que acontece? Encontrei com o Cosete e comecei a reunir com os farmacêuticos. Eu, o único médico. De Campinas até Brasília, toda essa região, eu era o único médico homeopata. E cercado por farmacêuticos por todos os lados. Aí eu fui procurar lá no ramo, eu preciso ter alguns cuidados aí, porque é preciso precisar de novos. Porque o Hahnemann, essas coisas eu escrevi no livro, quando eu mostro esses contrastes de semelhança entre Leipzig e Ribeirão Preto. O livro chama-se Frio em Leipzig, Calor em Ribeirão Preto. Por quê? Exatamente nós procuramos observar os exemplos e os problemas que ele enfrentou em Leipzig, né? Porque esse frio quer dizer o frio com que ele foi recebido, e aqui o calor com que a gente está sendo recebido com a homeopatia. Então o que aconteceu lá? Tinha o professor Claros, que era o inimigo número da homeopatia em Leipzig, e ele peitou de frente o professor Claros e não se deu bem. Inclusive quando ele atendeu o príncipe Schwarzenberg, né, e que acabou morrendo, o professor Claros aproveitou para atacar ele, dizendo que a homeopatia tinha matado o príncipe, etc, etc. E assim foi. E o que aconteceu com os farmacêuticos? Os farmacêuticos expulsaram ele de Leipzig. Eu preciso tomar cuidado, senão os farmacêuticos vão expulsar de Ribeirão Preto. Eu sou o único médico aqui, no meio de tanto farmacêutico.
Então, o que fizemos? Eu viajei junto com a Maria Lúcia para a França e lá percorremos todo o meio, os principais meios homeopáticos. Participamos de um congresso na cidade de Clermont-Ferrand e tivemos contato lá com o Denis Demarque, na cidade de Bordeaux, e visitamos todos os laboratórios farmacêuticos. O Boiron, Dorizot, Laboratório Homéopathique de France e o Delpech, que eram os principais. Conversamos com todos os farmacêuticos, visitamos todas as instalações, enfim, pegamos todas as dicas ali de como que era a estrutura homeopática francesa. E trouxemos algumas tinturas homeopáticas para o Brasil, que foi a estrutura que ela falou que foi o início das farmácias. Todas começaram com essa estrutura. E aonde que elas vieram, essa estrutura? Aqui. Exatamente aqui. Então, essa mochila transportou toda a história da homeopatia para cá, para Ribeirão Preto. Por isso, ela está envolvendo todos nós. Ela tem esse sentimento que vai ligar todos nós, e mexer com todos os nossos corações. Então, o que acontece? Naturalmente, algumas coisas da época que foram feitas, que hoje já não seria mais possível fazer, né? Porque antes disso, já em 75, a gente montou aqui a farmácia Homeocenter. E aconteceu até algumas coisas interessantes, coisas da época, né? O fiscal aqui não existia Anvisa, o fiscal chamava-se Julião, né? E a gente já tinha anunciado a inauguração da farmácia e tal, e aí estava atrasado para corroborar aquela documentação, aquela coisa toda. Então, o que aconteceu? Diante da confiança, da estrutura das pessoas que estavam envolvidas, ele entregou para mim. E eu, como um menino de recado, cheguei em São Paulo, falei, eu trouxe toda a documentação, está aqui da farmácia, e buscar o alvará, né? Então, eu me apresentei como um empregado deles aí, entreguei a documentação e peguei o alvará e conseguimos inaugurar a tempo. E a inauguração da farmácia, então, como eu disse, eu vim com muito cuidado para Ribeirão Preto, né, tendo em vista essas coisas e essas referências. Mas eu vi que aqui eu tinha algumas pessoas que eu poderia procurar fortalecer e procurar minha estratégia também de implantação. E foi isso que aconteceu. Então, eu procurei lá em São Paulo o Dr. Luiz Monteiro de Barros, que era médico homeopata, e o irmão dele era diretor da faculdade de odontologia aqui. E sabia homeopatia, ensinava homeopatia na odontologia para os alunos, etc. E o sobrinho dele era o diretor do HC aqui, o Dr. Martinelli. Então, fizemos esses contatos, né, e através do Rosete e dos outros colegas aí, e veio a doutora Helena Menin também esteve aqui, e com todas essas pessoas em jogo, é claro que a farmácia já começou numa estrutura de confiança, de pessoas qualificadas e tudo mais. Então foi por isso que eu consegui realizar as coisas dessa forma aí, né? Ganhar a confiança das autoridades. Então foi assim que começou o restabelecimento da farmácia homeopática aqui em Ribeirão Preto. Isso foi em 75, depois em 80 começamos então o curso. O primeiro curso foi através da Associação Paulista, que eu conversei com o Dr. Castro, que era o presidente da associação, e iniciamos aqui a primeira turma de farmácia, foi em 1980. Foi quando nós fizemos essa viagem para a França, então eles trouxeram todo esse material, e aí as primeiras turmas todas se abasteceram desse material. E conseguimos também a facilidade de passar pela alfândega, né? Descemos em Campinas, em Viracopos. Meu pai trabalhava na Receita Federal, então tudo isso facilitou para a gente conseguir fazer esse trabalho. Então, vocês veem quanta história essa mochila pode contar. Então, ela sempre me acompanhou, e sempre foi aqui no meu ombro. Os colegas que viajaram comigo, a Luísa é a prova disso, viajou várias vezes, por várias partes,
Em todas as vezes que eu viajei, eu sempre estava com ela no ombro. É que muitas vezes eu não tinha essa preocupação de fotografá-la. Então, eu chegava a fazer palestra e ele punha assim de lado e fotografava as pessoas, mas sobrou algumas fotografias que as meninas vão mostrar. Mas o que acontece? A única vez que eu não carreguei comigo no avião em todo lugar, ela não saía daqui, né? A única vez que eu em vez de carregar ela comigo no avião, eu despachei, né, nas esteiras, aquele negócio. O que aconteceu? Quando eu cheguei em Frankfurt, ele fez escala em Paris e foi para Frankfurt. Quando chegamos em Frankfurt,